favor. Livro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, abre a sua Bíblia. Lucas, capítulo 9, versículos do 57 ao 62. E enquanto os irmãos estão procurando, quero externar aqui a minha gratidão, a este lugar, a este local. Agradecer ao Senhor, ao pastor Valmir, a irmã Ana, a irmã Janete, pelo convite, pela oportunidade, pelo presente que vocês estão me dando de poder voltar aqui, e ainda mais com essa missão de trazer a palavra do Senhor. Aqui é o local, aqui eu aprendi a ser crente nesta igreja, aqui eu busquei ao Senhor, aqui foram vigílias, consagrações, evangelismos. Muitos de vocês que estão aí nos jovens eram crianças quando eu era nos jovens, e mais ou menos na época, alguns foram entrando, e eu tenho só recordações boas. Foi também aqui que eu busquei ao Senhor para ser batizado no Espírito Santo, e o Senhor me batizou. Foram nesses bancos que eu chorei, pedindo ao Senhor para que o Senhor me usasse, para que o Senhor me levantasse da vontade dEle. E o Senhor tem me levantado, tem me dado a oportunidade e esse presente de servi-lo. Eu disse em oração que eu queria servir a igreja dele, e ele está certo, então venha. E eu passei a servir a igreja dele, e esse é o objetivo que eu tenho, e quero, desde já, deixar esse conselho, para vocês que são mais novos que eu, para o conjunto aqui da mocidade também, do Tabuleiro 1, é isso? E para toda a igreja, busquem maturidade espiritual, crescer com equilíbrio, crescer conhecendo ao Senhor e tendo em mente que você serve a igreja. Guarde isso no seu coração, você é o servo da igreja de Cristo, da verdadeira igreja de Cristo. Então, tenha isso na sua mente, tenha isso no seu coração, independente do lugar que você chegue, seja servo da igreja de Cristo. E a alegria é muito grande, não estou conseguindo aqui encontrar palavras para dizer a alegria que eu tenho. Estou vendo aqui vários amigos, e eu poderia citar nomes, mas eu tenho medo, de cometer um erro aqui com alguém. Então eu não posso citar nome de ninguém. Então eu quero agradecer de forma coletiva a todos vocês que eu sei que oraram por mim, oraram pela minha mãe, oraram pela minha família, meu pai, que já não se encontra aqui na terra. Eu sei que vocês oraram muito pela minha família, eu tenho certeza disso, e eu sou muito grato, pastor, a essa igreja. Eu tenho esse sentimento. Qualquer lugar que eu chegue, eu lembro. Às vezes conversando ali, minha mãe disse que chora, e disse, não, quero voltar para lá. Então vamos embora, ela está aí agora. Mas, resumindo, é só gratidão à igreja de Fernandez, a todos meus queridos irmãos. E eu quero, nesses minutos, que vocês prestem atenção. É rápido, eu prometo que não vou cansar ninguém, não vou demorar, não vou passar do horário. Mas eu quero que você preste atenção para o que a gente tem a tratar aqui em Lucas capítulo 9, versículo do 57 ao 62. A minha versão, ela diz assim, acompanhe comigo. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te,
Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, esses são os versículos que eu quero que a gente medite e continue adorando ao Senhor nessa noite. A palavra também serve para você continuar adorando ao Senhor, porque conforme a pessoa que está portando a voz falar, você vai glorificar pela grandeza do Deus que você serve. Então também continue adorando ao Senhor através da palavra. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, e nesse texto a gente vai ver, porque quando a gente lê assim de cara, a gente sente algo pesado. Perceba que eu terminei lendo dizendo que aquele que olha para trás, aí Jesus diz que não é apto. Veja que aparentemente é algo duro, é algo difícil, é algo terrível. Mas a gente precisa detalhar as informações e esses diálogos que Lucas nos apresenta. A gente vai verificar através da leitura da palavra do Senhor que essa passagem ela também está descrita em Mateus. Mateus também descreve e ele traz um detalhe. E para a gente entender esses versos, para a gente guardar no nosso coração e praticar aquilo que a gente lê, a gente precisa ver os detalhes desse diálogo. Lucas ele não deixa claro para a gente, ele não apresenta essa informação. Mas Mateus vai dizer que o primeiro homem que chega a Jesus Cristo, e se você puder deixar a Bíblia aberta, quando ele diz e chega para Jesus e fala assim: eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Mateus vai dizer que esse homem era um mestre da lei. Esse homem era um escriba, quando a gente vai ver algumas outras traduções. Então esse homem era um religioso. O primeiro homem que chega até Jesus e ele fala: eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Esse mestre da lei, tudo bem, ele talvez tenha ouvido falar sobre Jesus. Ele talvez tenha escutado e disse: não, vou seguir e vou lá falar com ele. Então esse mestre da lei chega e diz a Jesus Cristo: vou te seguir por onde quer que o Senhor for. A resposta de Jesus é uma resposta totalmente espiritual. Jesus vai dizer: as raposas, no versículo 58, têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem ele não tem onde reclinar a cabeça. Essa expressão que ele fala reclinar é conforto. Jesus está dizendo o seguinte: tudo bem, você pode me seguir, mas comigo você não vai ter conforto. É importante a gente se atentar ao detalhe que esse homem era um mestre da lei. Por quê? Porque aqui está toda a chave da conversa entre eles. Veja que o escriba, esse mestre da lei, ele era um homem estável na posição que ele tinha. Os mestres da lei na época, eles tinham uma posição de elite. Eram homens procurados. As pessoas, quando tinham dúvidas, procuravam os escribas. Me ensine isso, a lei diz isso, o fariseu disse isso, o saduceu disse isso, mas qual é a verdade? Aí as pessoas iriam procurar os escribas, porque os escribas, eles eram os mestres da lei. Alguns teólogos vão dizer que eles eram conhecidos como os advogados da lei, para você ver quão grande era a posição de um escriba. Aí veja que ele era um homem de grande posição. Guarde isso, um homem de grande posição. Um homem que estava numa camada da sociedade de elite na época. Os escribas tinham privilégios por ajudar o governo romano.
Os escribas não pagavam alguns impostos que outros grupos pagavam. Aí esse homem chega para Jesus e diz: te seguirei para onde quer que fores. Aí Jesus sabia disso. Jesus entendia a posição dele. Jesus disse: olha, você é um escriba, você tem tudo. Se você me seguir, vou logo dizendo: as raposas têm tocas, as aves têm ninho, mas eu não tenho onde descansar. A Bíblia não vai dizer mais nada sobre o diálogo entre eles, mas fica implícito que o escriba não seguiu a Jesus, porque ele iria perder. Imagine um homem que tinha posição estável, um homem alto de posição na religião, um homem alto de posição na civilidade. Mas se ele seguisse a Jesus, ele teria o risco de perder isso. Aí eu já começo a te perguntar aqui nessa noite: será que para seguir Jesus você abriria a mão da posição que você tem? Será que para seguir a Jesus você iria deixar de lado pensamentos, posições que você tem, mas que o Evangelho requer que você deixe essas posições e esses pensamentos cair por terra? Será que na posição dos escribas nós iríamos seguir a Jesus e seguir mesmo sabendo onde não tinha a reclinar a cabeça? Aleluia! O escriba tinha lugar para dormir, o escriba tinha uma posição boa, mas com Jesus ele iria perder isso, porque Jesus requeriu isso dele, e Jesus requer de nós a prioridade. Por isso eu te digo nessa noite: não importa a posição que a gente alcance, não importa as conquistas que a gente tenha, o mais importante é seguir a Cristo. O mais importante é priorizar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Por isso guarde isso no seu coração, guarde isso na sua alma, na sua vida. Seguir a Cristo é maior do que todas as posições. O Senhor nos chamou para ser testemunhas, e ser testemunha independe do que eu faço. Eu posso ser uma testemunha cantando, eu posso ser uma testemunha pregando. Eu sei que Deus tem chamadas específicas na vida de cada um aqui, mas independente da chamada específica que o Senhor tem com você, lembre, você é testemunha do Evangelho de Cristo. Por isso que para seguir a Cristo tem que pensar, eu tenho que raciocinar. Tudo bem, eu vou seguir a Cristo, vou buscá-lo, vou pregar o seu Evangelho, vou entregar minha vida em prol desse Evangelho, mas se o Senhor requerer algo de grande valor que você tem. Por isso que Charles Spurgeon disse uma vez: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Porque para seguir a Cristo eu preciso pensar, raciocinar. Deixa eu quebrar o meu eu, deixa eu quebrar o meu pensamento, deixa eu me desfazer daquilo que eu penso e só colocar a do Evangelho acima, só colocar o pensamento da cruz de Cristo acima. O escriba não pôde negar a si mesmo, porque a posição para ele era mais importante do que seguir a Cristo. Só que a gente está vendo, a gente está aprendendo, a nossa vida aponta para isso. Nós precisamos estar lado a lado com a pregação, com a cruz de Cristo.
morrer aqui. Aleluia, glória a Deus. Lucas vai dizer que outro chega e diz o seguinte: a outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus vai dizer, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Meus irmãos, quando a gente lê isso, parece que Jesus é um carrasco, é pesado, Só que a gente precisa destrinchar os detalhes do que a gente leu. Quando Jesus diz a esse outro, siga-me, ele fala assim, deixe primeiro eu sepultar o meu pai. Eu fui procurar o que significava essa expressão, e eu vi que alguns comentaristas, eles relatam sobre isso, algo que eu trouxe aqui pra gente, só que eu trouxe o que o comentário bíblico de Barclay diz, que ele fala que quando esse homem diz isso, não é que o pai dele morreu, e ele iria enterrar o pai dele, não, mas é que ele tinha como se fosse uma promessa implícita aos próprios pais, de cuidar dos pais, de estar ao lado dos pais. Então é como se fosse mais uma expressão de cuidado. É como se ele estivesse dizendo assim, ó Jesus, eu vou te seguir, Jesus, eu vou. Só que primeiro eu tenho que estar com meu pai, eu tenho que viver com ele, ver como é que ele está, para depois te seguir. Só que Jesus quer que ele siga, independente de ele pensar que primeiro iria cuidar dos pais para seguir a Cristo. Veja que seguir a Cristo é um preço alto, não é? Seguir a Cristo tem um preço muito alto, porque Jesus, ele disse para o homem, e quando Jesus diz isso, ele está dizendo o seguinte, ó, a promessa que nós fazemos terrenas, ela é bem menor do que o propósito que o céu tem para a tua vida. O propósito do Evangelho de Cristo é muito maior do que as prioridades que a gente tem na terra, do que algumas missões que a gente tem aqui na terra. Aquilo que o Evangelho mostra que é para a gente fazer é muito maior. A cruz de Cristo é muito maior. O poder do nome de Jesus é muito maior. O sangue dele derramado na cruz é muito maior. Aleluia. Por isso que dores, por isso que traumas, por isso que rancores, por isso que sofrimentos, por isso que adversidades ficam por baixo, ficam para trás. Porque quando eu lembro da cruz de Cristo, o meu coração se alegra, o nosso coração ele precisa se alegrar. Porque a prioridade do Evangelho é muito maior do que qualquer prioridade terrena que nós temos. Outro aparece. Lucas vai dizer, versículo 61, ainda outro disse, vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pesado. Só que tem um conforto. Veja se não é normal. Jesus me chamou, tudo bem, vou seguir a Jesus, mas primeiro eu vou me despedir da minha família, Jesus disse. Jesus sabia. Quando ele fosse se despedir, ele não iria seguir a Jesus. Porque quando ele visse que ele não teria uma garantia de voltar, ele não iria. Aí Jesus diz, não tem condições, me siga agora. Veja que é uma coisa pesada quando a gente vê, quando a gente lê. Mas existe um consolo. Numa mensagem pesada eu aprendi com os nossos pastores.
pastor Orisvaldo diz isso. Quando você falar uma palavra pesada, não despeça a igreja dessa forma, não. Você precisa dizer e logo em seguida dar a solução e trazer o bálsamo. Que você é quem para fazer isso com a igreja? Porque quando a gente olha isso, quando a gente vê, o que é que a gente conclui? Jesus não deixou que cuidasse dos pais, tinha que segui-lo. Outro, Jesus disse, se você seguir, você como escriba da lei vai ter que se desfazer de tudo. Você vai ter que deixar de ser um religioso, você vai ter que me seguir. E o outro, Jesus disse, olha, aquele que olha para trás não tem condição de me seguir. Por isso que para seguir a Jesus, ele precisa ser pensado. Paulo diz lá, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, que a gente tem que olhar para o Evangelho e buscar a transformação do nosso entendimento constante. E a palavra grega para isso é metanoia, é transformar e mudar tudo. Aí a gente costuma falar assim, eu estou sentindo. Mas Paulo, quando escreve isso aos Romanos, ele está dizendo o seguinte, olha, você tem que sentir. E a emoção que você está sentindo, você vai jogar na razão. Aí você vai pensar, será que isso que eu estou sentindo é suficiente para eu seguir a Cristo? Aí isso é transformação de entendimento. Não é só sentir, mas é sentir, pensar e dizer, mesmo com o risco de perder, eu quero seguir a Cristo. Mesmo com o risco de deixar para trás, mas eu quero seguir a Cristo. Por isso que Russell Shedd disse uma vez, um navio está seguro no porto, mas navios não foram feitos para ficar no porto. Jesus te chamou para navegar. Jesus te chamou para andar. Eu sei que o medo vem. Eu sei que situações que querem nos deixar paralisados vêm. Mas ande, prossiga. Nesse último culto, na mocidade, no ano, coloque esse pensamento dentro de você para 2026. Eu quero mergulhar na mensagem do Evangelho. Eu quero entrar no mar do Evangelho. Eu quero navegar o meu navio no mundo e proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sem medo de perder minha posição, sem medo de perder as coisas que eu conquistei. Só divulgar, só pregar, só trazer mais pessoas para Cristo. Leve isso para o seu ano de 2026. Coloque a mão no seu coração nesse momento, feche seus olhos. Eu já vou terminar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu vou te dar alguns segundos. E com relação à palavra que foi ministrada, eu quero que você faça uma oração aí onde você está. Faça uma oração. Talvez você tenha pensado, o Senhor me chamou e eu queria ter aquela posição, eu queria estar ali, eu queria ser reconhecido pelas pessoas, eu queria. Talvez você tenha pensado isso esse ano, mas o Senhor hoje te convida a buscar o Evangelho dele, sem se importar com a posição. E eu sei que às vezes não ser lembrado dói. Eu sei que às vezes não ser lembrado dói. Mas eu sei também que se você estiver disposto a abrir mão de algumas posições que talvez você queira, deixa eu te dizer isso nessa noite, não é a posição que vai te fazer íntimo de Deus,
mas é o relacionamento que você tem com Ele que vai te fazer íntimo dele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Receba o consolo do Espírito Santo nessa noite. Receba o consolo do Espírito Santo nessa noite. Disseram para mim que eu iria ser famoso. Conversa. Porque o Evangelho do Senhor Jesus, ele não tem essa missão, não tem essa prioridade para você. E como eu vou ficar, David? Então, meu irmão, receba o consolo do Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo, que é muito maior do que fama, que é muito maior do que posição, que é muito maior do que você ser reconhecido pelas pessoas. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor. E nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela oportunidade de estar contigo nessa noite. Hoje nós chegamos aqui, o Senhor marcou um encontro conosco. O Senhor marcou um encontro conosco, Senhor Jesus. E a tua presença está aqui porque nós te sentimos. A presença do teu Espírito está aqui porque nós te sentimos. Nós já podemos te sentir nessa noite. E nós sabemos que o Senhor está aqui. Senhor, nos visite nesse dia. Toque em nós, Senhor Jesus, nesse momento. Nos mostrando, representando, nos guiando, Senhor Jesus, que a prioridade tem que ser a pregação do teu Evangelho. Que a prioridade para as nossas vidas tem que ser o Evangelho. Que tudo, Senhor Jesus, que a gente aponte, que a gente pense, que seja para crescimento, Senhor Jesus, da pregação do teu Evangelho. A tua cruz é maior do que todo rancor. A tua cruz é maior do que toda dor, do que todo sofrimento, do que toda decepção. E nesse momento, Espírito Santo de Deus, console os corações que chegaram aqui precisando de consolo. Porque o teu Evangelho é consolo, Jesus. Nos visite, Senhor. Toque, Senhor Jesus, na alma daqueles que estão aqui. Que eles saibam, que eles experimentem de que o teu Espírito está com eles. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ainda com os olhos fechados, queremos saber se tem alguém que deseja aceitar o nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém que deseja entregar a sua vida para esse Evangelho poderoso. Talvez alguém tenha dito, né? Se você for ser crente e buscar a Jesus Cristo, seus problemas vão acabar, sua vida vai melhorar. Mas não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que nós teremos os nossos pecados perdoados e a nossa salvação garantida. Pode ser que você venha e os problemas não acabem, mas eu tenho convicção de que quando você entregar sua vida a Jesus, raciocinar, transformar o seu entendimento, a paz de Deus ela vai te acompanhar aonde você for. Se tem alguém que deseja aceitar o nome do Senhor Jesus, venha. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes com essa palavra, irmãos? Quem quer seguir a Jesus? Mas seguir a Jesus, irmãos, é vida de renúncia. Sem renúncia, irmãos, olhe, igreja sem evangelho, sem evangelizar não é igreja. Igreja sem renúncia não é igreja. Essa palavra foi bem aplicada. Toda mensagem da parte de Deus neste lugar